Arcanjo Anael. Então, eu gostaria, de início e antes de dar-lhes a palavra, fazer uma breve exposição do que é Metatron, do que é sua consciência e do que é sua função. Senhor Metatron é afiliado a um ponto de vibração mais alto, em seu ser e na construção da energia e de formas de consciência e dimensões, nos multiuniversos e multidimensões. Metatron está em ressonância com o que é chamado a coroa, o que corresponde, em vocês, à sua cabeça e ao que está acima de sua cabeça. Assim, podemos dizer que Senhor Metatron está diretamente em ressonância com o Bindu, com a fonte de cristal. Ele é aquele que lhes permite, graças às chaves metatrônicas, vocês conhecem algumas delas, por intermédio da vibração dessas chaves metatrônicas, colocá-los onde vocês devem se colocar. Ele intervém portanto para finalizar, de algum modo, um processo dimensional a fim de reenviá-lo, mesmo se esse termo não seja muito adequado, sobre uma dimensão superior. Senhor Metatron é portador dos códigos, os mais próximos e os menos desnaturalizados possível, do que é a fonte. Eu me explico. A fonte, como já disse, tem a capacidade, a possibilidade de dilatar-se e de contrair-se ao infinito e portanto tem a necessidade de encontrar, ela também, em função de suas idas e vindas, em função de suas multiplicações nos multiuniversos e multidimensões, de reencontrar, de algum modo, a intimidade de sua própria vibração infinita. O Arcanjo Metatron, por seu lugar, por seu posicionamento vibratório e dimensional, é aquele que permite isso. Ele é o reflexo fiel da fonte original, em sua dimensão original e em sua vibração original. Ele está portanto de posse das chaves, chamadas chaves metatrônicas, tendo sido dadas à humanidade, há tempos remotos, chamadas, de maneira um pouco particulares, as chaves de Enoque. Enoque foi, efetivamente, um dos patriarcas em relação com Senhor Metatron. Progressivamente e à medida da evolução deste planeta, Senhor Metatron se manifestou, de maneira luminosa, não poderia ser de outro modo, por exemplo, a Moisés, sobre a sarça ardente. Explicou, por intermédio da vibração e por intermédio da luz e das chaves metatrônicas, o que era, a Moisés. Do mesmo modo, Senhor Metatron inicializa, em suas estruturas, a capacidade que está inscrita em vocês, e que doravante se revela e se desperta, de acessar a multidimensionalidade. Ele prepara a reversão. Isto está realizado e os leva à nova dimensão pela intercessão e pela intervenção do Arcanjo Uriel. Entretanto, Senhor Metatron tem um lugar específico no conclave arcangélico. Pela sua capacidade de sintetizar a vibração original da fonte, ele é sua testemunha e a vibração, totalmente. Ele depositou em você 5 chaves metatrônicas. As 7 últimas chaves ser-lhes são entregues durante, pensamos, seu mês de maio do ano de 2010. Mas isso é uma outra etapa, se querem, permaneçamos nesta etapa. Metatron é antes de tudo luz branca. Esta luz branca é veiculada por apoios específicos existentes nas estrelas. O lugar de Metatron é o mais próximo da fonte, chamado Alcione, residência principal, eu diria, da própria fonte quando ela volta à sua origem. Voltando à sua origem, a fonte encontra Senhor Metatron, que é sua imagem no espelho, de algum modo, e que lhe envia eternamente os códigos, a fim de que a fonte reencontre, depois de suas peregrinações nos múltiplos universos e multidimensões, sua dimensão vibral original. Metatron é portanto a entidade de consciência a mais elevada, guardando intactos os códigos de luz. Sem isso, a fonte não poderia deixar vago seu trono, quando de suas peregrinações nos multiuniversos e multidimensões. Aí está então a função do Senhor Metatron. Descrita assim, ela é vibração luz, ela está na base da vibração silábica, ela está na base do estabelecimento, nas estruturas de vida, do que permite às diferentes formas de vida, nos múltiplos universos, revelar uma dimensão ou uma oitava superior do que é sua consciência. Senhor Metatron é, antes de tudo, vibração luz. Aí está o que tinha a dizer sobre o Arcanjo Metatron.
Ele tem um lugar particular no conclave. Não é um lugar central. Este é tomado, quando a reunião do conclave, pela presença da Divina Maria. Isso eu já lhes disse. Senhor Metatron intervém também na estabilização, no conclave, das 7 últimas frequências vibratórias da luz que ainda não chegaram sobre esta terra. A reunião dos arcanjos, em conclave e em ressonância, é o que permite guiar, em nossa dimensão primordial, a luz vinda do que vocês chamam supernova e que corresponde à energia metatrônica e à consciência metatrônica. Temos necessidade de nos unir a fim de que essas 7 vibrações finais da luz possam lhe ser irradiadas sem qualquer dano em seu corpo físico, em sua integridade de consciência. É por isso que o conclave está reunido. É por isso que unificamos nossas energias como arcanjos criadores destes universos. É por isso que temos necessidade, quando da inicialização e quando do encerramento de um ciclo de manifestação, de estarmos presentes a fim de harmonizar, em vocês, as 7 últimas chaves metatrônicas. Assim como vocês o compreendem, cada um de nós se torna então o depositário, nesse momento, de uma frequência final da luz em sua dimensão. Esse momento ainda não chegou. Ele chegará, como disse, no próximo ano. A Divina Maria se mantém ao centro para recolher nossos selos e portanto o conjunto de nossas vibrações. Ela está portanto de posse real das 12 chaves do universo. Nisso, seu papel é o único nos multiuniversos e multidimensões. Ela foi capaz, como consciência unificada, de veicular essas chaves de luz, e portanto essas 12 vibrações finais da fonte, nesta dimensão, mesmo dissociada, tomando corpo pelas vias da encarnação, o que jamais se reproduziu, mesmo por Cristo. Assim, portanto, ela é a garantia da execução, em sua dimensão, como criadora de seus corpos físicos, da execução da vontade da fonte. Aí está o que tinha a dizer em complemento com relação ao Senhor Metatron e com relação à utilidade do conclave. Se vocês têm, com relação a isso, perguntas precisas às quais eu possa trazer um esclarecimento suplementar, quero fazê-lo, se isso me é autorizado. Em seguida, voltaremos a coisas mais em relação com vocês mesmos, se quiserem. Questão. A que corresponde o título de Lorde Senhor, que é dado ao arcanjo Metatron. O título de Lorde, dado a Metatron, está bem além, evidentemente, da língua inglesa. Isso corresponde à reunificação do AL, do OT, do ER, dando o fundamento do 3, tornando-se 12, correspondente às 12 chaves. Questão. Poderia desenvolver sobre essas 12 chaves? Não no momento. Isso é muito demasiado cedo. Questão. Na época em que Maria encarnou, sua chegada foi anunciada. Mas isso foi escrito em suas escrituras sagradas. Maria, como todo ser humano, qualquer que seja sua dimensão, passando pelas vias da encarnação, passa pelo caminho do esquecimento. O que quer dizer que Maria, tendo realizado esse sacrifício pela encarnação e pelas vias naturais da fecundação, foi obrigada a viver no esquecimento quase constante do que ela era. Entretanto, isso lhe foi revelado, alguns instantes antes de sua assunção, pela presença a seu lado de Lorde Metatron, em pessoa, que lhe disse o que ela era. A memória voltou-lhe naquele instante, unicamente. Imagine o sofrimento de mãe que não conhece sua própria história, no momento de sua encarnação. Entretanto, isso havia sido preparado e repetido de longa data, em diferentes encarnações anteriores, aí também, onde o esquecimento era necessário, mas não tendo podido ser levado a seu termo como foi o caso, através da encarnação, sob uma forma específica, de Cristo. Questão. Pode desenvolver sobre o significado de Rainha dos Céus que é dado a Maria. A Divina Maria é Rainha dos Céus e da Terra. Ela tem, não gosto muito dessa palavra, todo o poder sobre a terra como nos céus. Ela é, pela sua origem e pelo que veicula, como consciência, a fonte una Pai-Mãe. Ela é a imagem mesmo, no espelho e na luz, do que é a fonte Pai-Mãe, una. Ela é também a totalidade da fonte Pai-Mãe, una.
Ela é portanto andrógena primordial, criando-se ela mesma em seu filho chamado Kiriste. O termo rainha dos céus e da terra corresponde portanto à realidade do que ela é. Ela reina sobre a terra como nos céus. Seu reino sobre a terra ainda não veio. É o que está se realizando e que se realizará sob seus olhos. Questão: Metatron tem um papel específico nas modificações do DNA que vivemos? Não. Metatron impulsionou as 5 primeiras chaves metatrônicas, em 15 de agosto. O trabalho de desbloqueio de seu DNA tem sido um trabalho do conclave e mais especialmente do Arcanjo Miguel, na radiação do Sol. Questão: algumas pessoas pretendem ser avatares. Isso é possível? É problema deles. Você pode também dizer que tal ou tal entidade é um avatar. Você pode mesmo percebê-lo como um avatar e fazer disso sua verdade e fazer disso uma adoração. Entretanto, isso não é a verdade, de nosso ponto de vista e do que nós vemos. Não se esqueça que nós vemos, como arcanjos, a verdade, sem a ilusão veiculada em seu mundo. Assim, muito numerosos seres, hoje, podem fazer milagres, em nome da luz, mas não participam da luz. Eu não falo, obviamente, de uma entidade em particular, eu falo de uma maneira geral. Compete-lhes fazer sua própria experiência. Recordem-se, entretanto, que hoje, mais que jamais, vocês devem matar todas as suas crenças, quaisquer que sejam, a fim de se tornarem vocês mesmos. E não é se sujeitando a um ser vivo, encarnado nesta dimensão, que vocês encontrarão sua liberdade, quem quer que ele seja. Vocês devem se tornar autônomos, em consciência, em verdade, em comportamento e em energia. Então, por que colocar sua consciência, sua energia, em um ser, sob pretexto ou sob a verdade, que lhes seja superior, quando lhes empregam palavras como avatar ou pai? A verdade de um ser é muitas vezes velada, a partir do momento em que ele é encarnado. A verdade do que ele é além do véu não pode se manifestar senão depois de sua morte, mas não em sua vida. Um avatar, no sentido etimológico, é uma entidade que transcendeu as portas do samsara, da ilusão e reencarnando-se voluntariamente, com um certo número de poderes. Mas os poderes não são o atributo de avatares. Eles podem manifestar-se, obviamente, fora disso. Um avatar é um ser que não está submisso às condições da reencarnação. Mas eu os recordo que, entretanto, alguns seres chamados magos negros são todos também capazes de não estarem submissos às leis do karma e de não virem portanto da luz. Você não pode conhecer a verdade de qualquer ser sobre esta terra. É nesse sentido que lhes é solicitado para não julgarem, qualquer que seja o ser que está à sua frente e de não mais adorar, ou seja, cair no outro extremo. Você deve encontrar, literalmente, sua autonomia e sua independência e, para isso, você não deve adorar qualquer ser humano, nem rejeitar nenhum. Questão: isso significa que devemos matar, simbolicamente, todos os mestres. Não há outra alternativa. Vocês devem matar todas as suas crenças, quaisquer que sejam, a fim de ser um ser novo e renovado. O acesso ao estado de ser só pode se fazer se você superarem e transcenderem todas as suas crenças, sem exceção. Vocês devem abordar esta etapa de seu crescimento descobrindo a dimensão da criança interior que aceita a vibração e a inteligência da luz, sem fazer referência a qualquer modelo existente sobre este planeta, sobretudo se esse modelo é vivo, porque, se você se afilia a uma consciência humana encarnada, você se sujeitará, em consciência e energeticamente, a esta entidade. Você deve estar consciente do que a alimenta. Hoje, a revolução de sua mudança de plano vibratório que lhe é aberto consiste em se visualizar como um ser completo, a fim de participar da cocriação consciente do universo. Você não pode participar da cocriação consciente alimentando qualquer coisa outra que você mesmo. Isso não quer dizer ficar no isolamento. Isso não quer dizer ficar fechado, mas, bem ao contrário, isso significa ser totalmente aberto, como uma criança, sem julgar e sem tomar partido.
Se você tem, entretanto, experiências a viver com tal ou tal outro ser, considere-o sempre como seu igual e como você mesmo. Nada mais. Nada menos. Senão você corre ao fracasso. Questão: poderia desenvolver sobre a criança interior. A criança interior é a consciência se situando ao nível de seu coração. A palavra criança interior significa: ninguém pode penetrar o reino dos céus se não se tornar como uma criança. O que é como uma criança? Uma criança é aquela que vive no momento. A consciência arcangélica, a consciência do estado de ser, assim como disse numerosas vezes aquele que guardo, não pode estar senão no aqui e agora, nem no amanhã, nem nas referências do passado, nem em sua educação, nem em suas crenças, mas na imanência do instante presente. Estar no aqui e agora permite-lhes compreenderem-se como alfa e ômega. Assim como disse Cristo: eu sou o alfa e o ômega. Se você quer se tornar Cristo, você deve ser o alfa e o ômega, no aqui e agora. Estar no aqui e agora necessita o silêncio do mental e o silêncio de emoções. Estar no ser. Aí está a porta, aí está a chave, aí está a solução. Enquanto você procura justificação ou explicação, você escapa do instante presente. O paradoxo é que isso lhes parece difícil e no entanto isso é demasiado simples. Uma vez que você tiver vivido, você concordará comigo. Mas, entretanto, o mental tem sempre a fazê-lo crer que isso é complicado, porque ao encontrar, aqui e agora, o alfa e o ômega, o mental está simplesmente morto. Ele se torna uma ferramenta ao serviço de sua consciência, mas não é ele que domina sua consciência. Questão: podemos considerá-los, vocês, do conclave, como grandes irmãos do céu? Nós não pertencemos, bem-amado, às mesmas linhagens evolutivas. Nós não somos, portanto, seus irmãos, nem seus pais, nem outra coisa. Nós somos uma radiância. Nós somos uma consciência. Você não pode nos fechar em uma definição, nem nos considerar de outro modo do que somos. Toda a apropriação, através mesmo de uma visão que você gerar, e já disse antes, aquele que guardo, que queira nos limitar e nos fechar, nos afastará de você. Questão: o meio mais apropriado de contatar suas energias, vocês, arcanjos, seria pela vibração do selo arcangélico? A vibração do selo arcangélico é uma etapa vibratória, ligada à forma. Entretanto, viver a totalidade de nossa consciência, numa relação ou numa confiança, só pode se fazer a partir do momento em que você mesmo é capaz de acessar seu estado de ser. Nesse momento, você pode nos encontrar, fora de seu corpo de personalidade, no corpo de estado de ser. Nesse momento, nós os levaremos a viajar, protegidos em nossa embarcação que nós somos. Isso realizar-se-á para muitos seres humanos, dentro de muito pouco tempo. Assim como disse Miguel, assim como nós lhes dissemos, respondemos a cada chamado feito no coração e na simplicidade e na humildade. Esta resposta será, antes de tudo, vibratória, por vezes visual, por vezes auditiva,